E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fabrício Sanfer e tô aqui pra dar algumas dicas de música pra vocês, hein? Espero que vocês gostem. Imagina de concerto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ilusão de amor. Eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Às vezes vocês vão ver que eu vou chegar cantando, que às vezes no meio da explicação eu vou parar e vou tocar. Fiquem tranquilos, né? Vocês vão entender esse processo um dia. Um dia vocês vão estar conversando com alguém com o violão perto e vão tá tocando, fazendo alguma coisa e vocês vão lembrar, vão cantar uma música. Fiquem tranquilos, isso é legal. Faz parte do aprendizado. Bom, pessoal, tô eu aqui de volta, né? Sou o Fabrício Sanfer, como eu já falei pra vocês. Tô aqui pra dar um auxílio em vocês aí, para vocês alcançarem a meta de tocar um pouquinho aqui. E essa música é bem legal, né? Só pro meu prazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tempo e suas divisões, né? Música ela envolve muita ciência e matemática. Poderíamos falar aí da propagação das ondas sonoras, vibração, mecânica, enfim, uma série de fatores que influenciam no aprofundamento do estudo. Mas o nosso foco aqui basicamente é matemática. Não se assuste, a gente falaremos de coisas simples, algumas complexas, mas vocês vão entender que conhecendo o instrumento, isso vai ajudar muito, né? Música ela é basicamente tempo. Tudo dentro da música vai envolver tempo. Pô, mas, né? Sim, música não é simplesmente chegar lá e tocar. Você tem uma série de fatores que determinam como a música vai trabalhar, ou como as coisas vão caminhar dentro dessa execução e tudo mais, né? Então pensem, levem isso para a vida de vocês. Música é basicamente tempo. Tudo que tiver dentro da música vai ter tempo, né? E nesse tempo da música nós temos algumas subdivisões chamadas compassos. Elas são divisões e têm objetivos de estipular o tempo de execução e uma velocidade dessa execução, né? Um compasso ele vai ser simbolizado por duas barras na linha de pauta. Poxa, mas uma linha de pauta, isso e aquilo. Calma, pessoal, mais uma vez eu falei, né? Tudo é gradativo, eu vou explicar todas essas situações. Lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês são conceitos básicos para vocês começarem a tocar, para vocês pegarem o gosto de tocar o quanto antes. Então, dentro dessa pequena informaçãozinha que eu passei para vocês, vocês podem ter certeza aí que vocês vão ter umas boas horas de aula sobre tempo, compasso, essa coisa toda. Eu tô fazendo um grande resumo, né? Então é algo para leigos, vamos se dizer assim, algo para você aprender a tocar o seu instrumento, para você saber, né, como dominar a arte de montar um acorde e de fazer ele soar, sim? Para que seja bem compreendido o compasso, tem alguns itens que fazem com que ele seja interpretado. Esses itens são a fórmula de compasso, né? São representadas por dois números no início da pauta, né? Que ficam um sobre o outro. A pauta, pessoal, vocês já viram aquele símbolo musical que seria uma clave de sol, né? E as linhas. Então, aquela linha ali, aquelas linhas são a pauta, né? Toda vez que você pega uma pauta, ele vai estar indicado dois números, um embaixo do outro. Aqueles ali são os números da fórmula de compasso. Se eu me ater isso agora, eu vou ter que explicar muita coisa e isso vai tomar muito tempo, mas muito tempo de verdade vocês não vão tocar.
Então vamos devagar, eu vou começar a estipular, né, pequenas situações em que eu vou explicando isso com o tempo, onde vocês já tenham mais experiência de música, isso facilite a nossa vida, né? Então outro ponto, né, que outro componente, aliás, outro componente é o BPM, né? E ele indica as batidas por minuto, BPM, né? Para vocês terem noção que vocês já conhecem o BPM, vocês já viram algum músico quando ele estava tocando num barzinho, uma banda, ou qualquer coisa, né, nesse sentido, onde ele esteja executando a música e ele está batendo o pé? Você vê que ele fica ali batendo o pé? Pois então, ali ele está fazendo as divisões dos compassos, né? E tá contando o BPM. Como seria isso, né? Dentro daquele compasso ele tem uma quantidade de batidas, né? E ele calcula com as batidas do pé dele, com as batidas do pé dele, ele vai contando esses compassos. E esses compassos eles vão, né, trabalhando a mudança dos sons dentro da música. Um exemplo rápido, né, como eu falo pra vocês, o gostoso de você estar tocando é justamente isso. Quando a gente está tocando uma música, como eu falei ali pra vocês, eu te imagino, eu te concentro, eu faço a cena que eu quiser, tiro a roupa pra você, minha maior ilusão de amor. Eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Se vocês observarem isso aqui, nessa progressão que eu fiz dentro da música, o que acontece? Ela está muito próximo de uma simetria entre cada acorde, entre cada som, né? Ele leva um tempo, esse tempo são próximos, eles são muito parecidos. Até mesmo, né, a gente não consegue falar de igualdade, porque igualdade em termos de tempo teríamos que ser uma máquina, né? Mas com o tempo, né, conforme você toca, você vai chegando nesse ajuste, né, de tempos. Então todos os tempos vão ter mais ou menos a mesma duração. E a intenção é que seja essa, que a partir disso você consiga fazer as suas mudanças de sons e tocar uma música, né? E aí eu falo pra você assim, né, no final de tudo, né, desse pequeno resumo. Uou, mas que coisa mais complexa. Não, não é. E você vai ver que é mais simples do que o que você imagina. Existem muitos conceitos técnicos e de estudo, mas como nossa meta aqui no momento é tocar, esses conceitos vão ficar para serem estudados em outros capítulos, aquilo que eu já falei para vocês. Vamos com calma que a gente chega lá. Né? Meu interesse nesse momento é que você entenda o conceito de BPM e o conceito de compasso. Né? Quando você entender isso aqui, a gente vai começar a trazer coisas para dentro dessa informação e você vai ver o quanto isso vai ser valioso para essa informação. Né? Também tem algumas situações aí, existem alguns aparelhos, né, hoje em dia aplicativos, óbvio, né, que fazem a função de um metrônomo. Esse aparelho ele obedece às regras de BPM e compasso de uma forma simples e objetiva, e que com o tempo não será tão mais necessário. Mas cuidado, o metrônomo nunca deve ser abandonado e ele será o seu melhor amigo musical para o resto da vida. Galera, o que eu quero dizer com isso? Existem alguns aparelhos que já fazem essa contagem de tempo e compasso pra gente. Isso facilita e ao mesmo tempo te deixa muito irritado. Você vai ficar muito bravo com o metrônomo. Mas, é a situação mais confortável e melhor para se tocar. Ele vai te trazer dinâmicas sobre a música, ele vai te trazer a certeza de que aquele tempo está correto. Lembra quando eu falo para vocês que nós não somos máquinas e a gente não consegue dividir um tempo exato? Um metrônomo ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir dividir o tempo exato, né, para você poder fazer essa execução da sua música. Um outro fato curioso que deve se atentar, né, desde o primeiro momento, é que tudo está dentro de um tempo. Tudo que vocês fizerem, né, vai estar dentro de um tempo. Vocês prestem atenção numa torneira que esteja gotejando. Ela goteja sempre da mesma maneira, sempre, né,
ao mesmo tempo. Essa divisão pode ser considerada um metrônomo, né? Então, uma torneira que esteja gotejando, ela está contando um tempo para você. Um relógio é um metrônomo. Tudo que estipula um tempo dividido igualmente para um fato acontecer, ele se torna um metrônomo, sim? E a partir disso, vocês prestem atenção nos metrônomos que vocês têm, né, na sua volta, e passe a contar o tempo. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito na execução musical de vocês.